Paranaíba. E hoje nós teremos a palestra Economia e Neuromarketing, com o professor doutor Jorge Henrique Caldeira. Eu vou falar aqui brevemente o currículo do professor Jorge. Ele é livre docente pelo Departamento de Administração da FEA USP de São Paulo. É professor visitante da Universidade Staffordshire, eu acho que é assim que se pronuncia, na Inglaterra. Também é docente permanente do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado acadêmico na FEA USP de Ribeirão Preto. E é também supervisor de pós-doc no pós-doutoramento da FEA. E é chefe do departamento de administração da FEA USP, né? Também coordena diversos MBAs na Fundace USP, e a formação dele, ele é bacharel em administração pela FEA USP. Ele tem, deixa eu achar aqui, que tem tanta coisa no Lattes, né, Jorge? Espera aí só um minutinho. Ele tem mestrado em economia pela Unesp, tem doutorado em história econômica também pela Unesp e pós-doutorado em engenharia de produção pela Unesp de Bauru. E entre outras várias atribuições que está no Lattes dele, várias publicações internacionais, e também foi meu supervisor do pós-doutorado. Gratidão eterna, Jorge. Abraços. Então, passa a palavra para você, Jorge. Obrigado, Wesley. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com todos vocês, e é um prazer revê-lo digitalmente, Wesley. A gente está nesse novo mundo agora de lives, né? E é muito bom isso, aproxima a gente bastante. Eu estou em outro fuso horário aqui, né? Mas muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, a temática é uma temática muito interessante, né? Que a gente vai falar um pouco hoje. O objetivo nosso não é esgotar o tema, né? Muito longe disso, fica muito difícil esgotar a temática, mas para apresentar um pouquinho para vocês o que é economia circular e como que inovação e neuromarketing pode se vincular com a economia circular. Então, economia circular, não sei se vocês sabem, mas a minha motivação na temática, ela nasceu na questão da sustentabilidade, né? Então, eu sempre estudei sustentabilidade, mas eu nunca achei que o problema da sustentabilidade se resolveria no formato que é hoje, atualmente, de usar menos recursos e pagar mais caro pelas coisas. Então, a gente tem uma questão de sustentabilidade que é muito importante, né? A população mundial está aumentando, em 1965 era de 3,3 bilhões de pessoas, em 2019 estamos hoje em 7,7 bilhões de pessoas, né? E a projeção para 2030 é de aumento para 9 bilhões de pessoas, nesse mundinho, nesse pequeno mundinho nosso. É muita gente, né? E nesse meio, né, são a gente vai aumentar em 3 bilhões de novos consumidores. Então, como que a gente lida com tanta gente, né? O mundo atual nosso não tem como suportar esse aumento, né? A perspectiva para 2050 é pior ainda, né? Então, hoje, no quadro atual, a escassez de água afeta mais de 40% da população mundial, ou atualmente. A população mundial consome o equivalente a 1,5 planetas. Nos últimos 50 anos, destruímos ou degradamos 60 ecossistemas da Terra. E a demanda superando a oferta em quase 1 bilhão de pessoas vivendo ainda na pobreza extrema. Então, o quadro atual já é preocupante, né? E nos preocupa bastante. Os modelos econômicos, eles são da intervenção, mais ou menos, né? E a gente pode fazer um paradoxo da intervenção com a sustentabilidade, né? Então, o Brasil é um país que tem regras que são bastante intervencionistas, né? Então, esse é o paradoxo.
A sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos sem comprometer o futuro das próximas gerações. Essa é a definição. Então, tem governos mais intervencionistas em sustentabilidade, tem governos menos intervencionistas. A tendência é ser cada vez mais intervencionista, né? E o conceito atual de sustentabilidade, ele está vinculado ao desenvolvimento sustentável e parado em três pilares: econômico, social e ambiental. O objetivo é manter a harmonia entre os componentes para garantir a integridade do planeta, da natureza e da sociedade no decorrer das gerações. Essa é a definição de sustentabilidade, né? E aí eu faço uma pergunta, que é importante. Vou fazer essa pergunta, se vocês quiserem colocar no chat aí, por favor, fiquem à vontade para colocarem, né? Você é sustentável? Né? É uma pergunta que eu faço. E eu vou responder por vocês, né? Eu estou atiçando um pouquinho aqui vocês, mas eu vou responder por vocês, eu vou falar que não somos sustentáveis, né? Tentamos, né, Wesley? Tentamos ser sustentáveis. Excelente, mas o problema é que não conseguimos ser. Quando você vai no supermercado, você vai comprar, a sua renda é limitada, né? Então, como é o problema da renda limitada, você vai comprar o que é mais barato. O mais barato é feito na China, na Índia. Você não sabe onde é feito. E a gente não tem ideia que não tem como ter a preocupação de ser feito com mão de obra infantil, por exemplo. E a gente sabe que muito do que a gente consome de roupa e de outros produtos é feito na China. É mão de obra infantil. Então, não somos sustentáveis por diversos problemas, né? A cesta de consumo depende de gostos particulares também, e o preço é importante, né? Então, o modelo atual de sustentabilidade é um modelo falho na sua origem, e isso me incomodava muito, né? E eu descobri a economia circular com um professor, o professor Shardo, que está na Inglaterra, que chegou e me incitou a falar sobre a temática, e eu não sabia, não conhecia 3 anos atrás. Hoje, muita gente não conhece ainda, né? O Brasil está muito atrasado em economia circular, né? Mas a economia linear, que é a nossa economia atual, ela é essa definição, é uma forma de organização da sociedade baseada na extração crescente de recursos naturais, em que os produtos feitos a partir desses recursos são utilizados até serem descartados como resíduos. Nessa forma, a economia, a maximização de valor dos produtos se dá pela maior quantidade de extração e de produção. Então, basicamente, o que a gente faz em sustentabilidade é tentar apagar o fogo, né, que é criado e não solucionar o caso da economia como um todo, né? A equação não fecha no modelo de sustentabilidade atual, né? Você minimiza o impacto, tenta minimizar o impacto, mas no final o consumidor consome o que é mais viável para a cesta de consumo dele, né? Então, nesse modelo atual, ele é baseado no extrair, produzir e descartar, né? E aí você tenta minimizar em cada parte, na extração, na produção e no descarte, minimizar o impacto ambiental, né? Dentro daqueles 3 pilares da sustentabilidade. Então, ele inerentemente é um modelo falho, né? Essa é a ideia. A economia circular, por sua vez, ela muda a lógica de pensar, né? Então, falando um pouquinho já, entrando na temática de economia circular, ela é MacArthur é uma das fundadoras, o professor Adriano entrou aqui, prazer enorme, Adriano. Ela é uma das fundadoras, né, dessa onda de economia circular, e ela é filha de neta de um grande empresário da área de energia que extraía minerais do solo, né? E ela, quando era criança, ela perguntou para o avô
o que fazia com aquele carvão, né? O avô falou que é o carvão, queimava, e ela falou, mas não vai acabar? Falou, não, vai acabar daqui a 150 anos, não tem, não se preocupe. Mas ela ficou impactada com aquilo, ela não sabia o rumo que aquilo poderia tomar. E ela tinha um sonho, desde os 4 anos de idade, ela tinha vontade de viajar ao mundo, conhecer o mundo todo. E quando ela cresceu, né, ela fez esse sonho de velejar o mundo inteiro. E ela chegou a ficar em pontos que demoraria 5 dias para a ajuda mais próxima chegar e 5 dias para levar ao local mais perto, ou seja, 10 dias. Ela tinha que sobreviver com aquilo que ela tinha, né? E o insight que ela teve foi esse, né? Então, e ela viu muita coisa no mar, muita sujeira, muita coisa de degradação do ambiente no mar que ela estava, e ao mesmo tempo tendo que conviver com recursos limitados. Então, a Ellen MacArthur Foundation, né, ela é hoje uma principal precursora da onda da economia circular no mundo, que a China já adotou. A China já está, a ONU está com a pauta da economia circular, e entre as 100 maiores empresas, 70% delas já estão com projetos estratégicos em economia circular, inclusive o Google, inclusive outras grandes empresas, né? Então, dentro desse modelo, a gente tem esse videozinho aqui, eu não sei se eu vou conseguir passar para vocês, vamos ver se dá certo. Mas é do próprio site da Ellen MacArthur. Eu sugiro que todos que se interessem pela temática entrem e falem um pouquinho do modelo novo, né? Se você, não tem transparência, 2, não confia nas autoridades que estão tentando, não decreto realmente, está trabalhando com o governo de derrota, né? Não sociedade, não se demora pelo governo, já está para trás, o que não está funcionando, o que eles estão se fazendo, o que eles estão entendendo o que está acontecendo de falar na realidade. Eu não sei, aqui é diferente. Aqui nunca foi não. Inclusive, se você é a latinha, é que tratando de pesar, então, ninguém quer. Então, é isso que você fica parecendo, coisa séria, então não pode escrever depois das festas, mas, pelo amor de Deus, né? Vamos ser um pouco mais realistas, responsáveis, né? Não pode beber na rua, é um absurdo. Enfim, é assim, né? Agora, isso já vem no Brasil. Eu não sei como é que essa nova lei, vai pegar, porque não coloca nenhuma restrição para a brasileira, não cumprir. Tem desde o Brasil muita pena, né? Essa está com jeito de ser mais uma pena. Uma pena mesmo. Agora, dentro dessa política, dentro do política em relação a isso, temos, pela primeira vez no movimento, claro, a gente tem uma ação conjunta acontecendo em harmonia, podemos dizer, entre a esfera estadual e municipal do Rio de Janeiro. O decreto feito conjuntamente, depois de uma discussão feita pelo prefeito, pelo governador e presidente do Cláudio Castro. Do ponto de vista político, tem uma filosofia. Eu acredito também que a primeira vez que isso acontece, agora acontece com o Acaba também, nesse momento em que o Estado do Rio sai uma política de arrasar, infelizmente. Agora, lembra, desde o início, todos estamos discutindo isso, que você poderia ir avançando, mas com a necessidade de recuar. O problema maior, eu acho, é a questão da fiscalização, porque nunca houve fiscalização no Rio de Janeiro. As imagens, mesmo quando os bares caíam, todo mundo do lado de fora, do governo, desses os fiscais, todas as imagens nas praias, uma festa. Gente, o mundo tem coisa, mas ele é absurdo, não dá para pensar em palavra. A ideia de pensar, assim, daqui a 10 horas, mas, gente, quem vai fiscalizar isso? Essa é a grande questão. Cuidado para evitar que essa
informação seja respeitada. O que deveríamos todos ter noção de que ainda não dá para ir na rua, ainda não dá para ficar dormindo, ainda não dá para ficar em aglomeração. Bom, deveríamos nos pensar nisso. Só para fechar, os grupos que trazem que nós vemos trabalhando nessas semanas, nós temos que ter um grupo, né, diversas corridas por ele, e essa tentativa de fazer uma Bom, pessoal, esse videozinho eu gosto muito dele, porque ele mostra um pouquinho da ideia, né? E atentemos para a questão da inovação, né, que é a grande questão da Ellen MacArthur, e a grande questão da economia circular. Economia circular tem a ver com sustentabilidade e inovação, né? Então, repensar a economia, repensar o formato que a economia trabalha. Isso não é pouca coisa, né? Quando a gente pensa isso aqui é uma coisa gigantesca. E é uma revolução que está acontecendo, né, no mundo. Bem silenciosa, mas está acontecendo, que é a revolução da economia circular. Então, o modelo econômico extrair, transformar, descartar da atualidade, ela está atingindo os limites físicos. A economia circular é a alternativa atraente que busca redefinir a noção de crescimento com foco em benefícios para toda a sociedade. Isso envolve dissociar a atividade econômica do consumo de recursos finitos e eliminar resíduos do sistema por princípio, apoiada por uma transição para fontes de energia renovável. O modelo circular constrói capital econômico, natural e social. E ele vai se basear em 3 princípios básicos, alicerçados, né? Eliminar resíduos e poluição por princípio, ou seja, zero resíduos, zero poluição, o que é uma coisa muito difícil de imaginar no modelo linear, né? Manter produtos e materiais em ciclos de uso mais longo, ou seja, a ideia é manter por mais tempo em uso, né? Se vocês pegarem os materiais que tem nos celulares de vocês, eles, quando você descarta o celular, ele tem um valor de peso de metal apenas, mas ele tem uma energia enorme desse metal transformado no que material que ele é usado, né? E regenerar sistemas naturais. Né? Então, a conclusão, né? O conceito não é novo, né? O conceito de economia circular não é novo, mas é integrador e repensa o modelo econômico. Integra conceitos consolidados e avançados da sustentabilidade e outros conceitos, como economia azul, do berço ao berço, e é um conceito disruptivo por natureza, porque aí ele muda a ideia de como nós usamos as coisas, né? Então, a economia circular é disruptiva por quê? Porque ela permite que, né, pensar em vantagens de coisas inconcebíveis antes, como compartilhar algo, né? Então, hoje nós já temos um pouquinho de economia circular. Se vocês pegarem a ideia de carro compartilhado, se você falasse isso há 10 anos atrás, iam rir na cara de vocês. Que negócio de compartilhar meu carro, né? Hoje se compartilha carro, né? O Uber é um compartilhamento, né? As pessoas pegam carona, compartilham carona. São coisas impensáveis que a inovação traz como grande vantagem, né? Mas o seu celular é uma grande ferramenta. Seria impossível pensar em inovação sem a possibilidade da inovação do smartphone, né? O smartphone traz essa possibilidade, está nas nossas mãos, né? Então, o modelo de propriedade também muda, né? Então, passa-se a ideia do pagamento pelo uso, pay per use, né? Então, não somente pela propriedade. Essa é uma questão importantíssima. Leasing hire, né? Então, aluguel, compartilhamento. Então, passa por ideias de modelo de propriedade diferentes que são hoje, né? Então, ele é disruptivo pela ideia de que os sistemas de trocas são diferentes. É meu ou não é? Hoje, é binário.
eu tenho ou não tenho, é meu ou não é. Se vocês pegarem, hoje nós temos os carros, aluguel de carro, a Unidas Livre, né? Então, você não é dono mais do carro, você faz a assinatura do carro. Né? Depois, quem tiver interesse em olhar, é muito mais barato para uma pessoa assinar um carro do que comprar um carro. Quando você compra um carro, você saiu da garagem, você tem uma desvalorização de 15% a 20%. Daí você tem que pagar IPVA, licenciamento, seguro, o desgaste do carro. Unidas Livre é uma assinatura, você paga para ter o uso e devolve o carro no período de 1 ano, pega outro carro novo, ou 2 anos, pega outro carro novo. Se você pôr na ponta do lápis, é muito mais barato do que comprar o carro. Mas eu quero ter o meu carro. Ok, o custo é maior. Então, o modelo econômico é um modelo diferente. Nos Estados Unidos, a Apple já está fazendo isso. Então, você faz a assinatura do iPhone, né? Tem uma operadora que você faz a assinatura do iPhone. Então, cada vez que é lançado um iPhone novo, você devolve o antigo, que vai ser desmontado, e pega o novo. Né? Então, é a assinatura do iPhone. Então, pode ser feito para qualquer coisa. Então, o modelo framework da economia circular é esse aqui, ó. Compartilhar e trocar, contratos e serviços, recuperar, reciclar e reutilizar. Então, ele é pensado em inputs circulares, tem um enfoque muito grande no design do produto, no design econômico, né? Não é para fazer o mais bonito, é para fazer o mais útil, né? Para se usar. Um exemplo que a Ellen MacArthur tem é de fones de ouvido, né? Então, tem um modelo, uma empresa fez uma inovação muito grande com fones de ouvido. O que a gente descarta de fone de ouvido ao longo do tempo, ao longo de uma vida útil, é enorme. E essa empresa fez baseado em economia circular, né? Design do processo, fluxos circulares, e isso tem os capacitores e aceleradores, que são a biomimética, a química verde, o pensamento verde, a colaboração, a tecnologia e a inovação. Né? Então, esses são bases importantes da economia circular. Grande desafio da economia circular, mudar a mentalidade de propriedade. Esse é um desafio enorme, né? Porque o comportamento do consumidor no Ocidente é de propriedade. Né? Se a gente pegar no Oriente, é muito comum brechós, a troca de roupas, né? Roupa usada você ter. Alguns países europeus têm isso muito consolidado. Na França tem bastante brechó, mas o brasileiro não aceita roupa usada. É muito difícil ter brechó. Né? Então, o que é meu, né? Eu não vou fazer troca de roupa. Né? Mas nós temos um conceito de propriedade muito arraigado. Né? Então, é uma pergunta aparentemente fácil de responder, mas não é fácil. Eu vou perguntar para vocês, vocês são donos do corpo de vocês? Quem acha que é dono do próprio corpo? Coloca aí no chat, pessoal. Quem acha que é dono do próprio corpo? Então, quando eu faço essa pergunta, todo mundo responde sim, opa, eu sou dono do meu corpo. Esquece o meu corpo a Deus pertence. Né? Vamos colocar aqui em questão prática. Né? Vocês são donos do próprio corpo? Então, nós temos 2 rins. Né? Então, se você quer lá, pega uma pessoa que bebe muito, né? O pessoal está respondendo sim. Normalmente, o pessoal responde sim, né? Mas se você quiser vender o seu rim, você não pode. Então, você não é dono do seu próprio corpo. Não é, pessoal. Vocês estão errados. Infelizmente. Fiquem sabendo agora que vocês não são donos do próprio corpo. Porque o direito de propriedade você pode, né, teoricamente, fazer o que quiser com o seu corpo. No Brasil, você não pode. Em alguns países, pode. Né? Então, você pode doar, mas você não pode vender horas, bolas. Então, você não é dono. Né? Você pode usar o seu rim,
mas você não pode vender o seu rim. Mas se alguém quisesse pagar R$ 1 milhão para comprar seu rim, você continua com um life e R$ 1 milhão. Aí tem gente que morre, né? Enfim. Então, essa é a ideia, né? Então, quando a gente pensa em economia circular, a ideia é que é uma abordagem muito complexa da economia. Então, é uma abordagem que vai na abordagem sistêmica, né? Então, eu tenho que comunicar entre sistemas, né? A ideia da abordagem sistêmica, ela nasceu com o primeiro computador, né? Então, ela foca muito na interdependência das partes, na necessidade de analisar não apenas os elementos, mas suas interrelações, na necessidade de dar o tratamento complexo para uma realidade complexa. É muito importante nós sabermos os seguintes, né? Nós sabemos, por mais que você saiba de alguma coisa sobre um assunto, se você desvia um pouquinho, né, daquela temática, você não vai saber, né? Então, a ideia é que a complexidade é uma coisa muito importante. Então, a economia circular, ela basicamente usa muito da abordagem sistêmica, né? Então, de acordo com o pensamento sistêmico, tudo é complexo. Qualquer situação tem inúmeras causas e produz inúmeros efeitos. E as situações complexas, basicamente, são as limitações nossas e a nossa falta de sofisticação que faz com que enxerguemos como simples problemas que são complexos, né? Por isso, tratamos os problemas complexos como se fossem simples. Isso aqui é muito, muito importante da economia circular, é o fundamento principal, talvez, né? Então, a gente lida atualmente, como que a gente trata atualmente problemas, situações e eventos? A gente trata com uma causa e um efeito, né? Só que, na vida real, qualquer problema, situação, evento, tem diversas causas e produz diversos efeitos. Essa é a questão, né? Então, a gente, para entender o mundo, nós fazemos uma divisão do mundo em pedacinhos, né? A gente faz os pedacinhos, que são esses quadriculados aqui, essas cruzes, que eu estou colocando para vocês, a gente divide o mundo em disciplinas. A nossa incapacidade de entender o mundo faz com que dividamos o mundo em disciplinas. Então, eu sou na área de administração, né? Mas a administração tem a ver com outras áreas, que é a nossa discussão aqui hoje. Tem a ver com medicina? Tem, né? Tem a ver com zoologia? Tem, né? A gente pode fazer uma associação com outras áreas, mas a gente divide o mundo em pedacinhos para poder tentar entendê-lo, né? Então, tem também o que é chamado das áreas brancas, né? Que são os gaps aí que a gente não consegue entender. Então, muito da abordagem sistêmica, ela lida com a ideia da comunicação, que é uma comunicação entre sistemas, né? Então, o que eu gostaria de deixar como questão importante é que é uma oportunidade enorme para as grandes empresas, pequenas e médias empresas, adotar a economia circular. Porque quando você compra algum produto, você vai, vamos supor que o caso da Brastemp, né, que é o caso que o professor Charbo gosta de ressaltar bastante. A Brastemp está fazendo assinatura de bebedouro. Quem tem bebedouro em casa, você tem há quanto tempo? Eu pergunto para vocês. Você compra, você vai na loja, compra um bebedouro, escolhe entre vários bebedouros existentes. Ok, legal. Daí você usa durante 2, 3 anos, 4 anos, 5, sei lá, e troca filtro, e ele pifa. Daí você vai fazer uma nova interação. Quem garante que a próxima interação vai fazer que você compre outra Brastemp? Ninguém. O modelo da economia circular, que é um modelo por assinatura, pagamento pelo uso, ele te vincula. A Brastemp é exatamente isso. A Brastemp faz isso hoje. Ela te cobra um valor relativamente baixo, se compromete a trocar o filtro sempre,
ela te lembra de trocar o filtro, vai lá o técnico, troca o filtro, e ela vai trocando. Qualquer problema que der no aparelho, você está vinculado com a empresa para sempre, né? O fluxo de caixa que vai para a empresa é para sempre. Você vende avulso, a próxima interação depende do vendedor, depende do estoque, depende de mil outras variáveis do que apenas o que você faz. Então, por isso que as grandes empresas hoje estão dando muito valor para a economia circular. A Renault fez o primeiro carro circular, né, do mundo. As grandes empresas estão dando muito valor, porque gera um fluxo de caixa contínuo que você prende o seu cliente, né? E mais, é barato, mais barato para o cliente também, porque a partir do momento que você faz coisas que durem, você faz que tem valor. Se vocês pegarem hoje o que é feito, os produtos são feitos para serem descartáveis, né? Então, são ruins. Só basta lembrar as geladeiras de antigamente. Eu tinha uma geladeira que era do meu avô e durava 50 anos. Hoje a geladeira é descartável, né? Por quê? Porque é um modelo linear. Se a empresa faz a coisa já para ter vida útil limitada, né, a usabilidade limitada, se ela pensa que ela tem o compromisso de longo prazo de uma assinatura, ela vai fazer coisas de melhor qualidade. E aí envolve toda a cadeia produtiva. Então, o modelo de economia circular vai do cliente para trás, e não da empresa para o cliente, né? Então, é uma oportunidade enorme para a geração de valor, valor percebido de compra ou de uso, né? Então, tem lógica, né? Se você quer sempre estar com o celular da última geração, a gente sempre se sente, né, atrás, né? Lança um iPhone novo, a pessoa quer ir lá comprar. Então, se o modelo por assinatura, ele tem a possibilidade sem gastar muito, né? Como eu disse para vocês, nos Estados Unidos já funciona dessa forma, né? Mas nos sentimos otários de descartar o antigo, né? Você pagou uma fortuna naquele celular, né? Então, uma grande oportunidade, né? Gera fidelidade, gera fluxo contínuo, gera barreiras à saída, isso é muito importante ressaltar, né? Porque a partir do momento que eu acostumo com aquele serviço, eu gero barreiras à saída, né? Eu faço uma assinatura, crio uma comodidade, né, que é muito boa para você. A Philips está lançando, já lançou, perdão, modelo por assinatura de luz, né? Então, grandes empresas estão fechando contrato com a Philips para terem as suas empresas iluminadas por modelo por assinatura. O que a Philips faz? Ela estuda a necessidade de iluminação, ela põe as melhores lâmpadas, ela toma conta da iluminação da empresa. Parece bobeira, mas não é. Está dando certo, está funcionando, a assinatura de luz, né? A Philips está fazendo isso. Então, tem todo sentido. E aí, a lâmpada que é descartada, que hoje você compra lâmpada de LED baratinha, né? Que teoricamente deveria durar mais e dura pouco, porque ela é feita na China com mão de obra infantil, talvez, né? Não se sabe. Você vai estar comprando o produto de melhor qualidade possível, porque não interessa para a Philips colocar um produto de qualidade ruim, né? Ela quer colocar o melhor produto possível, porque ela não quer também ter manutenção inadequada, né? Então, cria barreiras à saída, cria confiabilidade, né? Aumenta o valor percebido e a vantagem competitiva, isso é muito importante, né? O valor percebido da sua empresa aumenta. A pior coisa do mundo é você comprar uma coisa que é descartável, você vê que o negócio desmonta, né? Então, isso acaba sendo algo bastante importante, né? Bom, então, esse é o contexto que eu coloco da inovação, né? Então, é importante que vocês entendam a ideia de uso, né? A ideia de que a economia circular, ela busca um modelo diferente de comportamento, tá? Por que eu pus a temática vinculando com o neuromarketing aqui? Porque um dos pontos é o comportamento do consumidor. Então, a lógica do engajamento emocional versus a racionalidade,
né? Então, quando a gente fala do carro, as pessoas, o brasileiro tem um apego emocional com os carros, com o carro que tem, né? Então, é meu carro, né? Então, a racionalidade vai falar que você deveria ir para um modelo circular, mas o emocional te fala para ir para um modelo linear, né? Então, o neuromarketing hoje busca tentar desvendar alguns pontos dessa questão, né? Porque nós perdemos dinheiro. Quanto mais emocionais nós somos, menos racionais, nós estamos perdendo dinheiro, né? Então, eu gosto de colocar essa campanha aqui, ó, que é a campanha do Passat no Super Bowl. É muito bacana. Vejam se dá para ouvir. Na capital e no estado, mesmo também, e na municipal, em cidade brasileira, em que você tem essa interseção turistas que saíram do passado, continuam em atuação no presente e não apenas não mudaram suas práticas, como também não foram banidos, né? Os governos que se apresentaram como sendo éticos ou representantes da nova política, que é o que acontece com o Pessoal, essa campanha, por incrível que pareça, ela passou. O Super Bowl é o minuto mais caro da história da humanidade. É o halftime, meio tempo do Super Bowl, que é o futebol americano, né? É o minuto mais caro. E a Volkswagen colocou no Super Bowl essa campanha exatamente para vender o Passat. E foi o maior sucesso do mundo. O carro que parte de US$ 20.000. Os modelos falam que quanto mais caro o produto, mais você vai dar atenção a aspectos técnicos, né? Isso não é verdade, né? Nada que falou, e começaram a vender Passat à torta e direito depois dessa campanha. Essa campanha nada mostrou, né, de características, de atributos do produto, né? Então, quando a gente pensa num carro, a gente vai pensar em questões práticas, o tamanho, né, potência, segurança, né, talvez design, certamente design, mas num contexto racional, né, porque é um produto caro, que você vai ficar anos com o carro. Não tem nada disso aqui. E as pessoas foram comprar Passat porque acharam legal a campanha. Logo na sequência começaram a vender mais Passat. Então, o emocional dita muito do nosso comportamento em relação ao racional, né? Essa é a questão, né? Então, aqui os resultados foram muito grandes. Essa aqui é outra campanha que eu gosto de colocar para mostrar que o emocional tem um papel muito importante no nosso comportamento. Olha essa campanha aqui, ó. É uma pergunta. Vocês estão ouvindo o áudio do vídeo? Não aparece o áudio do vídeo? Não, Jorge. Não, que pena, que pena. Bom, mas eu vou pôr aqui, dá para saber. Essa campanha que eu vou descrevendo para vocês, fiquem atentos. A campanha é uma campanha, eu vou falar do que depois. Feita na Inglaterra, essa campanha. Vamos pensar que a questão do Brasil, lá no dia importa o prefeito que dela, o projeto futuros, candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro, ela primeiro que as energia, o plano básico da vontade, o Brasil, aí é candidato também. Isso é preocupante, assim, são ações do que os três, eu, a gente sabe tudo. Você pensa
Bom, pessoal, vejam isso, né? Então, assim, reflitam nessa campanha aqui. Que a gente não pode xingar o que vai colocar no YouTube, né? Então, deixa ficar no YouTube. Mas, caramba, o que é isso? Né? Você tem um gorila, né? Tocando bateria, Phil Collins, né? E acaba com chocolate. E é nonsense, né? Porque quando a gente pensa numa campanha de chocolate, aparece aquela balde, colocando os ingredientes no leite derretendo, enfim, né? É um gorila cantando, tocando bateria, né? E o resultado dessa campanha foi aumento de 80% da venda desse chocolate, né? Sucesso absoluto, retorno sem precedentes nos resultados do investimento feito. Então, isso coloca à prova a questão da racionalidade, né? E aqui, o estudo que foi feito com EEG, que é um dos equipamentos que a gente usa para medir as ondas cerebrais. O pico maior foi no momento que você tinha a troca para o chocolate. O maior engajamento emocional foi na hora que apareceu o chocolate, porque a pessoa tem um pico quando aparece o gorila, né? Tem um pico quando ele começa a tocar bateria, e quando ele vai para o chocolate, ele não tem como, a pessoa entra em confusão mental, né? Ora, as bolas, o que está acontecendo? O que é isso? Mas teve um baita resultado, né? Então, o processo de compra aí entra, né, em explicações que talvez envolvam outras questões, né, não relacionadas ao próprio produto, tá? Então, aí uma racionalidade limitada, a capacidade cognitiva limitada, né? Você vai comprar porque você gostou daquilo que te fez lembrar uma coisa bacana, talvez, né? Então, é isso, pessoal. A neuromarketing, então, falando um pouquinho mais, para a gente. Falaram para eu ficar nos 40 minutos aqui, 45, né? No neuromarketing, a gente usa algumas ferramentas. A gente usa EEG. Eu vou parar de compartilhar aqui, eu vou meu rosto aqui, né? Neuromarketing, a gente usa EEG, a gente usa equipamentos, né, como a ressonância magnética. Não sei se alguém teve o desprazer de usar ressonância magnética, né? Então, é terrível, mas é usado, né, para olhar o cérebro, como funciona o cérebro humano. Tem muitos estudos que usam ressonância. Então, você coloca a pessoa na telinha, dentro daquele tubo, né, que é o Dr. House, né, que gosta do Dr. House vê, e a pessoa entra naquele tubo e você vê o cérebro funcionando. O EEG, que é que mede as ondas cerebrais aqui, que mede, né, o que nosso pensamento emite ondas cerebrais que são passíveis de serem emitidas. A resposta galvânica da pele, que é do dedo, né? Então nós temos uma eletricidade que aumenta ou diminui, que mostra o engajamento emocional, entre outros itens, como o eye tracking. O eye tracking é um que a gente usa bastante aqui na USP, que é para medir, a gente olha onde a pessoa está olhando e a dilatação da pupila. Quanto maior a dilatação da pupila, mais interesse você tem, né? Porque você quer captar mais informação. Isso vem do cérebro, mas os equipamentos atuais permitem que você faça a medição disso. É incrível, né? É fantástico o que tem de possibilidade. Então, o vínculo com a economia circular é na busca com a inovação, buscar entender como que o ser humano pode partir de uma economia linear para uma economia circular e ser mais racional no processo de compra. Essa é a grande questão, essa é a grande dificuldade. E aí eu deixo da pergunta para vocês: vocês fariam uma assinatura de carro? Tem gente que tem um apego com o carro, que no domingão vai lá, vai ilustrar o carro, né? Mas falo para vocês que é caro, que é muito caro manter um carro, né? Então, talvez seja muito mais barato com a assinatura de carro.
Isso serve para itens caros e para itens baratos, né? Então, a economia circular é uma temática que eu gostaria muito que vocês que estão aqui participando, né, sexta-feira à noite aqui, né, estamos animadíssimos, muito bom, feliz que vocês estão aqui, e que olhem mais com carinho a economia circular. O nosso grupo de pesquisa, que conta com o Wesley e com o Adriano, o professor Adriano e o professor Wesley, é ceusp.org, tá? Então, deem uma olhada lá para vocês saberem um pouquinho mais sobre a sua temática, entenderem um pouquinho mais, que é uma temática que vai permear o futuro, pelo menos das grandes empresas, isso já está acontecendo, a China, em outros países, na Europa, está acontecendo, e o Brasil, infelizmente, está ainda atrasado nessa temática, mas esperamos que conscientizar as pessoas que é uma temática de importância, ok? Então, eu vou deixar aberto aqui a perguntas e fico à disposição. Obrigado, professor Jorge. Obrigado. Temos a primeira pergunta aqui, que é do professor Odirley. Ele questiona o seguinte, ele argumenta que nós estamos num modelo liberal de economia, que eu acho que nem tanto, né, Odirley? O governo, o Jorge até comentou essa questão da intervenção, mas se o senhor acredita que para fomentar, para, vamos dizer assim, disseminar a economia circular num contexto da sociedade empresarial, vai depender do estímulo do poder público, do Estado? Excelente pergunta, excelente pergunta. Creio que sim, creio que quando a gente pensa no Estado intervindo, sempre a gente pensa em coisa ruim, né? Mas se vocês pegarem a China, né, a intervenção do Estado para a economia circular tem funcionado muito bem. Então, assim, a normatização e a regulação é muito importante na economia circular, né? Então, eu creio que seja algo bastante pertinente. A gente sempre pensa em coisas ruins com o Estado intervindo, né? Mas o Estado, pelo menos, tinha que educar, né? A educação para sustentabilidade e educação para a economia circular é uma coisa que vem da base. Aí é o conhecimento básico de divulgação que é necessário. Então, aí fica muito triste a gente pensar que o Brasil tem falta de educação, tem baixo investimento. Então, a intervenção viria na normatização, mas na conscientização das pessoas de que é uma temática importante e não é um modismo, né? É algo que veio para ficar. Excelente pergunta, Edmir. Ok, Jorge, obrigado. Mais perguntas? Vamos lá, então. Wesley. Pode falar, Dalton. Boa noite, professor Jorge. Boa noite, Wesley. Boa noite. Boa noite. Uma pergunta, professor. A gente tem, sim, um problema sério da obsolescência planejada, né? O objetivo de realmente encurtar a vida dos equipamentos para que se possa vender mais. Por outro lado, a gente vê algumas iniciativas que até o senhor citou, e elas nascem no próprio capitalismo, da lógica capitalista e das inovações que se tem gerado nos últimos anos, graças às tecnologias, né, da informação e da comunicação cada vez mais disponíveis e velozes para oferecer alternativas como o Airbnb, Uber, enfim. E no nosso caso, no caso do Brasil, a gente tem o Estado, né, intervindo de forma péssima, como o Uber, no primeiro momento, né, muita interferência, muita dificuldade para funcionar, com intervenções de municípios, de estados, ou até tentativa de intervenção do governo federal, né? E aí a gente vê outros países avançando muito na perspectiva, de fato, capitalista, e não numa perspectiva de Estado, né? O que o senhor acha disso? O capitalismo está se reinventando, buscando alternativas para continuar gerando riqueza no longo prazo, sem
necessariamente destruir o planeta, os recursos que temos, ou o senhor acha que isso parte de fato, do papel dos Estados? Como é que fica, então, o capitalista nessa perspectiva, na sua visão? Ô, Dalton, uma excelente pergunta, viu? Muito boa pergunta. A inovação atropela o Estado. A inovação atropela toda a máquina estatal. Então, eu acredito que o Estado, quando entra em áreas que não deve entrar, ele se dá mal, ele traz prejuízos para a sociedade. O Estado tem que, na minha opinião, humilde opinião, o Estado tem que estar nas áreas de saneamento, saúde, educação, nas áreas que são de impacto geral. Quando o Estado entra em outras áreas, ele atrapalha, é a minha humilde opinião. Tá? Então, a inovação, ela atropela. Né? Não adianta querer você muito bem dito por você colocou, o problema do Uber não foi só no Brasil, Estados Unidos, Nova York, pararam, começaram a apedrejar, no mundo inteiro isso que aconteceu, mas o Uber está aí, né, porque não consegue, a inovação atropela, pedir um táxi, ter aquela taxa caríssima do táxi, cobrar caro, foi atropelado pela inovação. O Airbnb também, né? Você atropela com a inovação esse tipo de estado maior. Então, eu acredito muito que a inovação, e tenho muita esperança que a inovação traga benefícios, apesar do Estado brasileiro. Né? Não quero mais Estado, eu gostaria de menos Estado no Brasil. Eu acho que o Estado está em muitas áreas que não deveria estar. Tá? Então, eu não creio no Estado intervencionista para sustentabilidade também, em consequência disso. Complementar a pergunta e a resposta ao mesmo tempo, é interessante notar que vai depender muito, vamos dizer assim, de como as pessoas vão pensar. Você até falou no começo da palestra, né, Jorge? Será que eu vou ter condição de pagar isso? Porque você que trabalha com comportamento consumidor, o Dalton, sabe que o que manda no mercado é o consumidor. Se o consumidor não tiver a consciência ambiental, não tiver uma preocupação de longo prazo, por mais que as inovações surjam, as empresas não vão mudar. A gente sabe que os carros, por exemplo, no Brasil, a questão do freio ABS, airbag, na Europa existia desde a década de 60, 70, e no Brasil chegou em 2010. Por quê? Porque teve uma intervenção estatal obrigar as empresas a usarem equipamentos de segurança básicos na Europa, nos Estados Unidos. Teve que vir uma intervenção estatal, mas a sociedade não tinha essa preocupação. A sociedade não tem essa cultura ainda. Eu acho que no Brasil a ciência está muito avançada nos conceitos, a gente tem ciência de ponta, ao mesmo tempo você tem uma população ainda muito restrita no poder de compra, uma população que ainda é muito restrita no sentido de exigir coisas sustentáveis. Então, por exemplo, eu queria ter um carro, um Toyota híbrido, a 200 e poucos mil reais. Como é que você compra isso? Eu queria ter todo dia um produto orgânico na minha casa. Mas como é que você mantém? Então, depende muito de como a sociedade vai se posicionar. Aí, diante disso, eu gostaria de observar aqui, em todas as palestras, hoje é o quarto de palestra, nós percebemos e notamos a questão da importância da educação. Todas as palestras, de alguma forma, evidenciaram essa necessidade.
Aí, conversando com o professor Odirley, a gente pensou em trazer alguém da educação para falar brevemente aqui para a gente também, para trazer uma visão da educação. Eu queria convidar agora a professora Jusilene Zucco. Ela é diretamente de Florianópolis, ela que atua na Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, e tem mestrado em educação, para falar essa relação da educação com a economia circular, da educação com o meio ambiente, da educação com a sustentabilidade. Bem-vindo, professora. Oi, boa noite. Obrigada pelo convite. Eu acho, assim, muito importante nós começarmos a dar visibilidade do que a educação tem para oferecer também na questão da sustentabilidade. É lógico que a educação ambiental tratada dentro da área da educação, ela surgiu ainda lá nos idos de 1990 com um apelo mais ativista dos movimentos sociais, né, que denunciavam o uso irracional de recursos naturais, mas enfim, né, eu acho que hoje, né, a gente tem pensado muito na questão da educação ambiental e da sustentabilidade por um viés político, de fato. Porque quando a educação ambiental ela está absolutamente atrelada com o modo de vida moderno que nós temos, com o modo como nós consumimos, né, com o modo como nós produzimos, então não dá para pensar na educação ambiental sem estar atrelada para um viés também político. E ela precisa ter uma formação, eu acho que, né, uma teoria que embase isso. Só para corrigir, eu estive, né, ligada à rede municipal de Florianópolis até final de 2017. Né, de 2018 para cá, eu estou vinculada à Universidade Federal, onde hoje eu sou professora, e também coordeno um projeto de extensão no Núcleo de Desenvolvimento Infantil. Né, esse núcleo, ele conta com cerca de 200 crianças inscritas, né, matriculadas, ele está ligado ao Centro de Educação da UFSC, então, por isso que, além das atividades de ensino, a gente faz essas atividades de extensão, que é quando o projeto que a gente desenvolve, ele sai, né, das paredes da instituição e ganha também a comunidade. Então, o que a gente faz de trabalho ali com as crianças, né? Nós temos, assim, várias propostas de atividades vinculadas também ao ensino, né? Ele está articulado aos projetos dos professores, atividades para a comunidade. Além, é claro, das próprias ações que a gente desenvolve na instituição. Por exemplo, não adianta a gente tratar de educação ambiental com a criança se nós, nas nossas ações, nós não termos, né, uma conscientização dos materiais que oferecemos, de usar copo descartável para tomar um cafezinho, para tomar água, né? Então, assim, essas ações, elas já estão presentes dentro da instituição, né? De não usar mais o descartável. Em todos os eventos, né, festivais que a própria unidade promove também não temos mais a utilização desses descartáveis. Mas uma coisa muito importante que eu estava pensando, né, e vendo, ouvindo as falas, né, assim, o que nós, educação, podemos, né, trazer para esse métier da administração, né? E uma das atividades que nós desenvolvemos lá é uma feira de trocas. Ela começou, já está indo, acho que para a 5ª edição, e as famílias, né, participam dessa feira de trocas, levando itens que talvez naquele momento não tenha mais interesse para elas, não tenha mais significado, e principalmente também se tratando de crianças, né, que crescem rápido, deixam, né, de usar as roupas praticamente novas, então a gente cria essa feira de trocas. Cada família leva o que no momento não tem mais significado para ela, né, calçados, roupas, utensílios de casa, livros, e são gerados uns valezinhos. Cada valezinho dá direito a ela fazer uma outra troca. Então, ali também é um importante meio da gente ver que o que não tem significado para nós nesse momento, ele pode estar servindo para outras famílias, e está circulando, então, ali esses né, equipamentos, tantas coisas que são ali compartilhadas com as famílias. Isso acho que é uma coisa que atrai bastante as famílias também de participação ali na instituição. Acho que uma outra atividade que nós fizemos também na instituição é principalmente em questão de brinquedos. Só para fazer um adendo, a nossa instituição, ela atende crianças a partir de 0 meses,
né? A criança com 3 meses, ela já pode ingressar ali. Então, a gente trabalha com crianças muito pequenas. E desde pequenas, a gente vem trabalhando também a questão do brinquedo, né? O que é o brinquedo para a criança? A gente sabe que a indústria, né, a mídia, ela apela, né? Ela ela estimula, né, uma necessidade, a questão emocional que o professor Jorge estava falando antes, ela cria uma necessidade emocional, ela gera um filme infantil, né? Do filme vem um brinquedo, vem uma roupa, vem um calçado, e muitas vezes nós adultos também reforçamos isso na criança como um sentimento de pertença. Ai, que sandália linda da tal marca, né? Fortalecendo também aquela necessidade da criança de ter aquele objeto, de ter aquela coisa para estar pertencente a um grupo. Então, nós fizemos também um movimento ali com as crianças, né, no que nós ofertamos para ela. Necessariamente a gente precisa ofertar os brinquedos industriais, aquilo que é dito, né, pelas mídias como um brinquedo. Nós temos várias coisas do nosso uso cotidiano, os elementos da natureza, que eles são, por si só, eles constituem uma atividade exploratória, imaginativa na criança, que eles podem, sim, ser usados como um brinquedo. Então, na medida do possível, a gente vai trazendo esses elementos para as crianças e vai trabalhando com ela esses conceitos, né? O que nós podemos criar com eles, a partir, né, da observação também do entorno. Precisamos adquirir tantos brinquedos, então a gente também trabalha daqueles materiais ali, do brinquedo pronto e acabado, né, uma prateleira cheia de carrinhos, de ursinhos, de boneca. Aquilo não faz parte da natureza. E quando ele não é bem conservado, né, na própria brincadeira que quebra, ele gera um resíduo, ele gera um descarte. Para onde que vai isso? Ele não é natural. Como que a natureza lida com esses processos? Então, também a gente desenvolve com as crianças a questão, né, da conservação ambiental, da geração de resíduos, né, a própria redução deles, da conservação do que tem, porque é inegável, né, que a nossa existência, pelo fato simplesmente a gente existir aqui nesse planeta, a gente gera um impacto. Mas vai agora, né, das nossas ações, refletir sobre quais delas podem gerar menos impactos para satisfazer as nossas necessidades atuais e não comprometer tanto as que vêm, né, na posteridade. Também ali nessa instituição, a gente procura desenvolver atividades de conscientização também, indo lá de encontro, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na questão da alimentação das crianças. Todo o alimento ofertado para elas, ele é produzido na própria unidade. Pães, biscoito, bolos, tudo é produzido ali. As crianças acompanham muitas vezes em processos culinários a origem desse alimento. Na hora do lanche, que são ofertadas frutas, a gente também, né, trabalha toda uma questão de perspectiva de ensino da ciência, né, do funcionamento de uma composteira. Então, a gente separa as cascas, faz, né, a triagem de quais casquinhas que são possíveis de colocar na composteira, porque nem todas elas podem. Por exemplo, frutas cítricas não são aceitáveis numa composteira de minhocas californianas, por exemplo. Ela pode ir para uma composteira a seco, né? Então, ali as crianças já vão trabalhando. A gente tem nas salas de aula a minhocasa, que a gente, né, trabalha também a questão lúdica com a criança, além do ensino, né? Separa, então, vê o processo de compostagem ali, daquele resíduo da alimentação dela, aquele resíduo volta para a horta que nós temos lá, né, na instituição. Elas fazem a semeadura, elas fazem o cultivo, fazem a colheita, aquele alimento que elas, né, colheram, fazem um processo culinário, né? Então, assim, ele está todo numa rede do ciclo da matéria orgânica que a criança vai acompanhando ao longo de todo o processo que ela está ali. E uma coisa muito interessante também de pensar nesse ciclo da matéria orgânica, né, com as crianças tão pequenas, a gente já vai trabalhando com ela também a importância dela pensar que a ação dela vai ter um reflexo futuro. Então, muitas vezes, aquela semente que ela plantou, ela não vai ter tempo hábil de ver germinar, de colher, porque demora mais tempo, né? E talvez ela encerre o período dela da instituição, né, da educação infantil, e não esteja ali. Mas ela sabe que ela vai deixar para outra turma, para outras crianças que estão por vir. Assim como ela também vai colher na horta coisas que outros deixaram para ela. Então, a gente vai fazendo também essas relações de que nós temos, o que nós temos, alguém também deixou para nós.
E nós deixaremos coisas, né, para outras gerações, para outras crianças que estarão ali. Então, a gente faz toda essa reflexão, o que nós queremos deixar, o que nós queremos encontrar também nesse ambiente. Então, nesse sentido também que a gente vai pensando um pouco de como o nosso posicionamento, que a educação em si, ela é um posicionamento político, porque quando a gente faz essas interlocuções, essas falas, de pensar nesse processo, né, nessa cadeia toda, do que a gente vai deixar para o outro, eu acho que, assim, é muito importante. Eu, assim, sei que o tempo já está um pouquinho alongado, né, não sei qual que é o teto que vocês têm, mas, assim, a gente teria outras, né, atividades que a gente desenvolve lá, como mesmo a captação da água da chuva para usar na horta, em atividades no verão, né, com brincadeiras com a água. Uma outra coisa que a gente pensa muito também na educação infantil, né, por serem crianças pequenas, é qual é a necessidade, né, elas têm um desenvolvimento específico, e qual é a necessidade que se tem de atrelar as crianças a folhas de A4 para fazerem desenho, por que prender a infância, que é tão rica, né, tem tanta coisa para desenvolver em atividades no papel, às vezes muito sem sentido, e sem sentido, eu digo assim, no sentido bem amplo, né, no sensorial e em fazer sentido para a atividade que ela está desenvolvendo. Então, a gente também tem esse pensamento de reduzir o uso do papel. E muito do papel que a gente utiliza com as crianças, quando propõe atividades no papel, são papéis reaproveitados da própria instituição, que já tem coletoras de papel, então aquilo que sobrou lá da secretaria, a gente usa o verso. A gente também dobra as folhinhas, usa, né, encarnações mais antigas, usa o aspiral para fazer o ecocaderno com as crianças, né, elas produzem o caderninho para fazer os seus registros, as primeiras tentativas de escrita. A gente também, dentro das salas, nós temos coletoras de papel, onde a gente já vai separando aquele papel que já foi usado para fazer a reciclagem. E a gente trabalha todo o processo de reciclagem com a criança, desde assistindo o vídeo para ver a origem do papel, que não é assim, é só uma árvore que foi cortada. Além da árvore, a energia, né, a água, a mão de obra humana que está ali empregada, né? Então, para a fabricação desse papel e para simplesmente depois a gente descartar de qualquer modo. Então, a gente vai também fazendo esse processo com a criança de saber a origem daquilo que ela está usando, de onde, né, de onde provém, para onde que vai. E a gente daí faz ali com as crianças também, né, rasga o papel, deixa de molho, passa no liquidificador, faz todo esse acompanhamento né, com a criança, dela rever, ou melhor, dela ver como aquele material pode ter um outro emprego, uma outra atividade. E uma outra coisa bem legal que a gente tem lá, eu vou falar bem rapidinho, né? Nós temos uma sala que a gente chama de sala de sobras. Ele tem parcerias também com algumas outras instituições, malharias, né? Então, muitas atividades que a gente propõe lá são com reuso de materiais reaproveitados. Tecidos que sobraram de malharias, embalagens, papelão, enfim, a gente procura dar um uso também, né, para esses materiais. Então, quando a gente, às vezes, recebe estagiários lá, professor, do que você está trabalhando com as crianças? Eu estou trabalhando um viés de educação ambiental, né, de sustentabilidade. Então vamos fazer brinquedo de sucata? Ok, é uma proposta. Mas a educação ambiental, a gente precisa alargar bastante, né, essa perspectiva aqui. Educação ambiental, sustentabilidade, não é apenas trabalhar com reciclagem, né, com criar objetos a partir de sucatas. É muito mais, assim, a gente ter consciência da origem das coisas e para onde que elas vão, né? É uma atitude política e uma atitude de respeito. Então, é nesse sentido que nós procuramos, né, fazer todo esse trabalho com crianças tão pequenas nessa instituição, que, né, um desafio é muito grande, né, e em se tratando de crianças, a gente pensa, mas efetivamente o que a gente tem, né, o que a gente sabe que conquistou disso tudo, né, a gente vai saber posteriormente, né, porque a gente está criando, né, hábitos, e eu acho que hoje, né, pelo que eu vejo, assim, das atitudes nossas de adultos, é muito mais fácil você criar hábitos do que você modificar, né, falando da dificuldade, por exemplo, de ir ao supermercado e levar sua própria sacolinha, né, alguns já conseguiram modificar esse hábito, mas quanta resistência que teve em você levar sua sacola ecológica, em você ir fazer compras a granel e levar as suas próprias embalagens, os seus vidrinhos e não ter que ficar sempre pegando saquinhos plásticos. Enfim, são pequenas ações, né, uma ação local,
e que a gente realmente espera que elas depois, né, nessas atividades que a gente faz de extensão com a família, é que elas ganhem uma proporção maior e que elas sejam replicadas, né, como cidadãos na sociedade. Obrigado, professora, pela contribuição. Agora, eu queria aproveitar a pergunta do professor Adriano e replicar a pergunta para o professor Jorge e para a professora Jusilene. É o seguinte, o professor Adriano questiona ao Jorge como o marketing pode, de alguma forma, mudar o comportamento do consumidor em prol da economia circular. Aí eu replico a pergunta para a senhora com outras palavras. Como a educação ela pode mudar, vamos dizer assim, a cultura de adultos? Porque a senhora comentou muito sobre crianças, né? Exato. Então, com certeza, essas crianças vão virar jovens, adolescentes, lá na frente vai ter essa conscientização ambiental. E como a gente pode atuar diretamente com essas pessoas? Jorge, quer começar? As crianças... Pode começar, Jusilene. Eu acho que as crianças, certamente, a gente espera que elas se tornem, né, jovens e adultos mais conscientes. Mas algumas ações, elas já levam para casa, né, agora enquanto crianças. Já cobrando da família algumas atitudes que a gente trabalha na própria instituição, né, ao apagar as luzes e sair do local, ao economizar água, por exemplo, né, ao lavar as mãos, a gente diz, enquanto está ensaboando, esfregando, você não precisa ficar com a torneira aberta. Então, muitas vezes a criança diz, mãe, você não precisa lavar a louça com a torneira aberta, você pode, né, passar o detergente e depois tirar. Atitudes mesmo de, às vezes, assim, teve mães que chegaram a ficar chateadas, constrangidas no momento, né, mas relatando, por exemplo, que a criança chamou a atenção de uma pessoa na praia, falou assim, olha, você deixou o teu saquinho ali. Ele falou assim, mas é que tá vazio. A criança falou, é por isso mesmo, você tem que levar embora e pôr no lixo. Né? E na questão da economia circular, a gente espera, né, essa nossa esperança, é que a gente comece a ter mais critérios ao selecionar as compras. É fato que nós estamos numa sociedade capitalista, que o capital precisa circular, tanto, né, estava falando da obsolescência programada das coisas, né, dos equipamentos todos que a gente tem, as próprias roupas. Eu vejo que as minhas roupas antigas estão em melhor estado de conservação do que as mais novas. Por quê? Porque precisa fazer circular. Então, o que assim, a gente procura trabalhar com as crianças e que replique isso numa economia circular, né, é que elas não haja tanta necessidade de quantidade de compra e que elas consigam fazer essas trocas com, né, no grupo de crianças que elas atuam. Né, de trocar o brinquedo, eu não gosto mais desse brinquedo, ele não serve mais, não está mais adequado para a idade, que elas consigam ter esse desprendimento delas fazerem essas trocas. Não sei se foi suficiente a resposta, mas eu acho que é por ali que a gente precisa pensar. Obrigado, professora. Professor Jorge, como o marketing pode mudar esses comportamentos, essa cultura, ou contribuir? Excelente pergunta. Prazer, Jusilene. Bom ouvir, feliz de ouvir que iniciativas como essa são maravilhosas, né? Mas o marketing, ele é a base da economia, né? Então, o marketing ele tem muito poder de manipulação, né? Então, é muito perigoso, né? No sentido de manipulação de jovens adultos para álcool, né? Se a gente pegar campanhas de bebida alcoólica, são sempre campanhas alegres, né? Então, ali, desde criancinha, ele vai aprendendo que aquilo é legal, né? E isso serve tanto negativamente quanto positivamente, né? Então, eu acho que o marketing tem um papel fundamental aí na ida para a economia circular, porque ele tem essa base de formação que envolve, de certa maneira, a educação, né? Então, hoje nós temos redes sociais, o marketing digital, né, que é algo muito importante, né? Os jovens adultos estão numa economia muito diferente do que nós vivenciamos há 20 anos atrás, né? Então, é muito mais dinâmico o marketing, né? Então, o desafio também é muito maior para isso.
tem um papel fundamental. Creio eu que tudo passa pelo marketing, né? A gente puxa a brasa, né, para a sardinha, mas eu acho que o marketing tem um papel muito grande. Ok, pessoal. O Dirley, mais uma pergunta. Como vocês estão vendo a atual política ambiental no Brasil? Posso falar? Pode. A atual política ambiental no Brasil é um desastre, né? Um desastre, é desastroso. Acho que o país está precisando fortemente de uma política ambiental que seja de respeito. Não temos, e tem tecnologia para isso, né? A tecnologia está aí. Não tem boa vontade, né? Então, eu fui para Rondônia recentemente, a desmatamento, as madeiras usadas, todo mundo sabe que é de área indígena, mas todo mundo fecha os olhos porque tem uma economia em torno daquilo. O ouro também, o diamante não, porque diamante tu consegue rastrear a fonte, então um técnico, inclusive, que era da USP, que desenvolvida na USP, permitiu que se analisasse a fonte da origem, então, se é da Amazônia. Então, daí o diamante o pessoal não faz, mas ouro é terrível, né? Então, a minha opinião é isso. Obrigado. Professora? Eu vejo que, né, além do que o professor Jorge relatou, nós vemos muitos entraves também na lei que diz proteger a educação ambiental. Né? Por exemplo, assim, da própria coleta seletiva, do destino de vidros. Eu, assim, presenciei, né, sei de casos, por exemplo, de supermercados que faziam a coleta seletiva, que é uma grande ação, que eu acho que é muito importante nisso, e encontraram dificuldades em continuar destinando, né, esses resíduos, essa forma seletiva que estavam conduzindo, por entraves justamente da política de educação ambiental, de responsabilizá-los por qualquer acidente que acontecesse até chegar no seu destino final. Então, além desses desastres que o professor já relatou, que nós realmente assim estamos vendo aqui em Florianópolis, por exemplo, que é uma ilha que há muita área de preservação, de ver que muitas construções estão feitas em cima de áreas que deveriam ser de proteção, mas que a questão do dinheiro fala muito mais alta, liberando áreas de preservação para construção e fechando os olhos para tanta coisa. A gente vê que assim precisaria realmente, de fato, uma conscientização muito maior. E assim, acho que talvez a questão a formação cidadã mesmo, de começar a exigir, cobrar determinadas coisas do poder público, que está fechando o olho. E, infelizmente, assim, Florianópolis, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma ilha belíssima, belíssima, com praias fantásticas e que estão contaminadas. Eu moro num bairro muito bonito, onde em décadas passadas as pessoas frequentavam a praia, e hoje é impossível. A própria beira-mar aqui de Florianópolis. Sabe? Então, assim, cadê a lei ambiental que deveria proteger tudo isso daí? Cadê os órgãos que deveriam estar fiscalizando? Como que tanta coisa, havendo tanta lei, acontece nesse modo ali? Obrigado pelas considerações. Professor Dalton, sua pergunta. Eu queria, no caso, dirigir a pergunta aos dois professores, né? O Jorge e a Juscelane. Eu acredito muito mais no poder da oferta, do ofertante, do que do consumidor, né? Mesmo sendo professor de marketing, entendendo sim que o consumidor tem poder para enfim, aceitar ou não aquilo que é oferecido, mas quando a gente lembra do Ford, ele disse que se ele perguntasse para o consumidor o que ele queria, ele provavelmente diria que queria um cavalo mais rápido e mais forte. E ele ofereceu o Ford T, acessível para toda a população.
E a gente se perguntasse para todos nós há 10, 15 anos atrás, exemplos que nós já tratamos aqui, como Airbnb, como Uber, a gente jamais imaginaria isso. Então, a minha pergunta vai no seguinte aspecto. Nós precisamos também formar novos empreendedores, desde a infância, talvez, uma cultura empreendedora para que a compreensão de necessidades sendo atendidas de formas criativas e absolutamente inovadoras realmente ajudem a transformar o nosso mundo, porque, enfim, nenhuma dessas alternativas que a gente imagina de grande sucesso, elas partiram efetivamente do consumidor com suas necessidades, mas de pessoas que perceberam formas alternativas, inteligentes, de atender essas necessidades de uma forma melhor. Então, a pergunta é, como formar, como ajudar a população a ser mais empreendedora e as crianças, professora Gislaine, a desenvolver esse espírito empreendedor, e não apenas o espírito de um consumidor consciente, que é fundamental, mas que talvez não seja suficiente. Posso responder primeiro? Professor Dalton, excelente pergunta. Eu diria que educação. Em primeiro lugar, educação. Em segundo lugar, educação. Em terceiro lugar, principalmente, educação. Porque se a gente pegar patentes, né, o brasileiro é um povo inovador, é um povo empreendedor, mas não tem educação para patentear. Inclusive, aqui na USP, a gente estimula muito a patentes. As pessoas fazem inovações e não patenteiam, inclusive professores. Um dos principais medicamentos da medicina da década de 80, para o coração, foi inventado aqui na USP, né, do veneno da jararaca. Né? E quem ganhou dinheiro foi lá fora. Então, lá fora ganharam e venderam o produto mais caro para o brasileiro. Então, educação. A gente não tem educação nem na universidade para patentear as inovações. Né? Então, a gente precisa de educação em prol da inovação, na minha opinião. Obrigado. Eu realmente penso que eu acho que o caminho para a gente ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais sustentável, ele vem pela via da educação, né? E não da educação só das crianças, mas da educação num sentido amplo. E essa educação que eu falo é uma educação que nunca termina, né? Estamos sempre em processo formativo, processo educativo. Com as crianças, eu também gostaria de saber a resposta, porque como, né, pela própria condição, né, de desenvolvimento das crianças, a gente só vai saber mesmo posteriormente, a menos que já tivesse um estudo longitudinal, né, acompanhando em anos anteriores para ver quais são os efeitos agora. Mas eu acredito, de verdade, é que a partir do momento que a gente consegue oferecer para a criança coisas que não, por exemplo, assim, os elementos naturais, as coisas para elas criarem em cima, e não só simplesmente oferecer coisas prontas para elas, que elas vão ali manipular e não vai tirar nada além daquilo que está ali, né? Mas acho que quando a gente oportuniza o momento criativo, eu acho que a gente vai instigando elas, sim, a criação e talvez a oportunidade delas inovarem e empreenderem alguma coisa nova. É desvincular elas um pouco também, né, dando autonomia para elas. Uma autonomia, claro, supervisionada, né, orientada, porque elas ainda não têm responsabilidade sozinha para se gerirem. A gente precisa primeiro guiá-las para depois elas se guiarem sozinhas. Então, a partir do momento que eu acho que a gente começa a fornecer para elas essas ferramentas para elas criarem, e em criança eu estou falando assim, criar mesmo no sentido de abstrações, para ir além daquilo que o objeto em si oferece. Eu acho que é uma oportunidade de a gente estar trabalhando essa capacidade delas empreender, delas inovarem. Mas óbvio que não é justamente essa minha área de conhecimento, então eu estou fazendo suposições. É uma área que talvez eu precise realmente conhecer um pouco mais, porque não está dentro da minha área de estudo de fato.
Pessoal, a conversa está muito boa, acho que a gente ficaria até meia-noite aqui discutindo esse tema de sustentabilidade, educação, economia circular, mas eu preciso cumprir o cronograma, né? Gostaria das considerações finais do professor Jorge e depois da professora Jusilene. Gostaria de agradecer vocês, professores, que aceitaram palestrar para a gente, o professor Jorge, a professora Jusilene, né? Isso, em nome dos alunos, eu só tenho uma palavra a dizer: gratidão, porque, assim, a gente sabe que vocês têm a rotina de vocês, tem todo um trabalho, tem as pesquisas, tem família, tem tudo isso, e parar numa sexta-feira à noite para trazer uma contribuição, uma visão diferente, uma visão nova para os nossos alunos, eu agradeço muito. Muito obrigado, viu? Vamos às considerações finais agora. Bom, Jusilene, por favor, pode ir primeiro. Bom, eu agradeço imensamente, né, o convite. Foi, assim, bem em cima da hora, fui pega de surpresa, mas justamente pensando na oportunidade de a gente falar sobre um projeto de educação ambiental que não seja só pelo viés ecológico, que muitas vezes é uma visão reducionista, mas que está muito atrelada à questão do que se faz em educação infantil, nesse viés de educação ambiental, né, está sempre relacionado a essa visão ecológica. Então, a gente poder falar que não se faz só isso, que essa é uma visão pequena, e que a gente também, dentro da educação infantil, assume sim uma postura política, quando a gente procura pensar nesses processos formativos da criança, ligado aos modos de produção que nós vivemos e aos modos de como nós consumimos, eu acho que é muito importante a gente falar isso para outros adultos, que certamente entre as pessoas que aqui estão nos ouvindo, tem algum familiar criança, né? Então, assim, pensar no que a gente está oferecendo para essas crianças, no que nós estamos reforçando nelas, se a gente faz essas questões mesmo, sabe, apelativas da mídia, da indústria do brinquedo, de comprar a roupa, o calçado, o brinquedo, o acessório apelativo, né, para a criança se sentir pertencente àquele grupo de crianças, e talvez a gente fique reforçando isso: você está tão bonita com tal roupa, né, chamando a marca. Então, assim, que a gente pense nessas ações, e que a gente procure incentivar nas crianças a autoestima delas não vinculada tanto à questão do consumo, e que a gente consiga fazer também essa atividade de delas pensarem, né, do que nós estamos absorvendo de outras gerações e do que nós vamos deixar. Então, acho que é fundamental a gente parar para pensar nisso, né, na questão mesmo, assim, que é uma questão política, e que nós precisamos estar considerando ela se nós queremos uma sociedade mais sustentável, menos consumista. Obrigado, professora. Bom, eu queria agradecer imensamente a todos aqui presentes, né? Especialmente ao professor Wesley e ao professor Adriano, que são companheiros de batalha aqui de Labuta, né? pesquisadores do nosso grupo. E é um prazer enorme, virei todas as vezes que me chamarem, com o maior prazer, fico honrado de estar participando desse evento. Eu queria parabenizá-los, que eu sei que montar um evento é sempre muito difícil, né? Sempre muito trabalhoso e gera muito estresse. Parabéns aos professores. O professor não ganha mais para isso, pessoal. Os alunos têm que saber. O professor não está ganhando mais para isso, é labuta de alma mesmo. Então, um abraço a todos, boa sexta-feira aí para todos. Mais uma vez, obrigado, professor Jorge, obrigado, professora Jusilene, e agradecer aos alunos, né? Isso que o professor Jorge disse, eu acho que cada um na sua área, como, por exemplo, a professora Jusilene trabalha com educação, eu acho que nós fazemos isso pensando numa transformação de vocês, uma transformação da sociedade, né? Porque seria muito mais cômodo eu dar a minha aula, ficar quietinho na minha casa, fazer só o básico, mas a gente não dá conta, a gente quer sempre levar o melhor para vocês. Então, hoje nós trouxemos excelentes palestrantes, mais uma vez eu agradeço a eles, né? Agradeço a vocês também por nos acompanhar aqui, e gostaria de já convidá-los para participarem o ano que vem, em maio,
do 4º Simpósio Sul-Mato-Grossense de Administração. Então, a partir da semana que vem, a empresa Júnior já começa a programar a 4ª edição. A gente espera que aconteça de forma presencial, por essa pandemia se encerre, né? Para a gente ter visitas técnicas, submissão de artigos. Então, a gente fica rezando muito, pedindo muita oração para Deus, para que nos ajude, né? Só Ele para ajudar nesse momento. Pessoal, boa noite, muito obrigado a todos e até o ano que vem. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Obrigado. boa semana. Obrigado. Tchau, tchau. Boa semana.